O PT trabalha nos bastidores com a estratégia de lançar Marina Silva e Fernando Haddad para o Senado pelo estado de São Paulo. Os detalhes com o Matheus Dias. Depois de perder força no Congresso, que hoje tem maioria bolsonarista, os aliados de Lula buscam novas estratégias. Não apenas para tentar a reeleição do petista para o 4º mandato, mas também eleger mais senadores e deputados. E assim reduzir a desvantagem em futuras votações importantes em um eventual novo governo da esquerda. Uma das vias é formar uma chapa de ministros para concorrer às 2 cadeiras para o Senado em São Paulo. Os protagonistas seriam Fernando Haddad e Marina Silva. No caso da ministra do Meio Ambiente, o primeiro passo é uma mudança de sigla. Hoje, filiada ao Rede Sustentabilidade, partido que inclusive ajudou a fundar, Marina Silva tem 3 propostas na mesa. Além do PT, a deputada licenciada tem conversas em andamento com o PSB e o PSOL. A única certeza até o momento é que ela vai deixar o ministério em abril, justamente para poder concorrer ao Senado no fim do ano. O ministro da Fazenda também não tem o caminho definido, pelo menos até agora. Isso porque Haddad também é cotado para a disputa de governador do estado. Mas interlocutores dizem que o entorno do presidente Lula prefere ele na disputa para o Senado. Isso porque enxergam que a corrida no governo de São Paulo tem Tarcísio como favorito. E lançar um concorrente nessas eleições pode ser um desperdício de recursos de campanha. Segundo interlocutores, uma possível decisão de Haddad de disputar o Senado pode aproximar Marina Silva novamente do PT. A definição sobre os próximos passos dos 2 nomes, porém, depende do aval de Lula, que já indicou algumas vezes que gostaria de ver o ministro da Fazenda disputando o Palácio dos Bandeirantes. Vamos ouvir a análise dos nossos comentaristas a respeito dessas possibilidades, né, Cássio? Porque temos possibilidades, né? O ministro Fernando Haddad, inclusive, já disse que queria sair do ministério, né? Poderia sair do ministério para cuidar da vida pessoal, que não ia se candidatar para nenhum cargo nas eleições de 2026, mas, claro, se o presidente Lula quisesse, né, que ele se candidatasse a algum cargo, que ele não ia negar um pedido do presidente. E tem a questão da Marina Silva, né, que precisaria mudar de partido. Como que você enxerga essa possibilidade? E, de fato, são 2 nomes bastante conhecidos. São conjecturas, por enquanto, conjecturas para que sejam estruturadas candidaturas e principalmente para que seja estruturado um palanque forte no projeto de reeleição de Lula aqui em São Paulo. Lula sabe que, para que ele seja reeleito, ele não pode permitir que Flávio Bolsonaro abra uma distância grande no estado de São Paulo. Essa distância não pode ser superior a 20%. Essa é a conta que o presidente faz. E para que isso aconteça, ele precisa ter um candidato ao governo competitivo, por mais que seja difícil enfrentar Tarcísio nesse momento, e 2 candidatos ao Senado também competitivos. Há uma tendência que o candidato ao governo seja Márcio França, ex-governador de São Paulo e filiado ao PSB. E que as 2 vagas no Senado sejam compostas por Fernando Haddad e por Marina Silva. Lembrando que serão 2 cadeiras em disputa ao Senado. Uma delas, pelo que se desenha atualmente, irá para a direita, muito provavelmente Guilherme Derrite. A outra ficaria com a esquerda, muito provavelmente Fernando Haddad. Resta saber se Marina Silva se predispõe a disputar uma cadeira sabendo das dificuldades que terá para ter êxito. Hoje ela é deputada federal por São Paulo. Por mais que ela tenha feito toda a sua carreira no Acre, ela transferiu seu domicílio eleitoral para cá, é deputada federal, fosse candidata à reeleição, teria uma reeleição bastante consolidada. Talvez seja esse o fator a ser levado em consideração. Ela abre mão de um mandato e a que preço? Kriegner, essa é uma disputa também que a gente está sempre de olho na majoritária, né? Quem é o candidato a presidente, quem é o candidato aos governos estaduais. Mas essa formação de um Congresso também é algo que a gente tem que olhar com uma lupa importante, eu digo a gente eleitor, para saber quem que você está colocando lá como bancada, não? Exato, Nonato, é fundamental. E eu diria que para esse ano de 2026, em que a eleição ali para presidente ela já está até um pouco mais
definida, né, nos dois principais candidatos. Claro que tudo pode acontecer. O Senado Federal, a escolha dos senadores é talvez a mais importante de todas depois do presidente, justamente porque nós temos embates muito delicados que precisam ser resolvidos. A questão do relacionamento do legislativo com o judiciário, muitas no processo da escolha de novos ministros, tem questões aí de política externa que o Senado tem papel importantíssimo também e que são prioridade e assumem essa agenda como prioritária. Agora, o que me chama a atenção, Nonato, é justamente o fato da insistência dos partidos de permanecerem acreditando que o Senado, como era dito antigamente em Brasília, né, entre aspas, o Senado é um cemitério de políticos. E aqui eu não quero fazer referência necessariamente à idade, mas tinha esse ditado lá atrás antigamente, que é: o político, quando ele já ocupou cargos, mandatos como deputado federal, já tentou ou ocupou mesmo a prefeitura ou até o governo do estado, já não tem muito mais perspectiva, põe ele lá no Senado, deixa ele ficar lá como senador, fica 8 anos, tranquilo, não é tanto exposto. Essa mentalidade custa muito caro para o Brasil, de novo, por conta da importância do cargo de senador. Marina Silva já declarou uma vez que não tinha aspirações de novos cargos. Fernando Haddad diz também, como a própria Soraya lembrou, que ele já estava dando um passo atrás, querendo se dedicar mais à vida acadêmica. Se eles não querem, por que o povo vai ter que ser obrigado a votar? Eu, obviamente, tenho minhas críticas ao PT e todo o setor da esquerda, mas o que eu estou trazendo aqui é porque os partidos não se articulam em formar novas lideranças. E novo, eu não quero dizer de idade, mas novo de proposta, novo de ânimo, novo mesmo de projeto. É isso que falta para o Brasil.